Olá, senhores candidatos, como vão? Sou a professora Elaine Nascimento, professora do curso Pimentel há 4 anos, trabalho com conteúdo de língua portuguesa e hoje eu vou auxiliá-los no conteúdo do simulado aplicado neste sábado. Então já vamos começar com a nossa primeira questão. Percebam, senhores, que aqui nós temos uma questão de regência verbal e também de vocativo. Como eu comento em sala de aula, a base da nossa prova, das nossas provas, é, na verdade, a regência verbal. É o conteúdo mais significativo para uma boa prova de concurso. Claro que aqui nós temos também o acréscimo do conteúdo de vocativo. Então nós temos na alternativa A, primeira alternativa, vejam, atenienses, quantas coisas vocês precisam para viver. Letra B, vejam, atenienses, quantas coisas vocês precisam para viver também. E C, vejam, atenienses, de quantas coisas vocês precisam para viver. D, vejam, atenienses, quantas coisas vocês precisam para viver. E E, vejam, atenienses, de quantas coisas vocês precisam para viver. Trabalhando letra a letra, trabalhando alternativa a alternativa, eu começo, claro, com a letra A. Vejam, atenienses, quantas coisas vocês precisam para viver. Eu vou colocar aqui um grifo. Na letra A, vocês têm o seguinte. O conteúdo atenienses é considerado o nosso vocativo. O que é um vocativo? Ele é um chamamento. E, por regra, todo chamamento, todo vocativo precisa ser separado por vírgulas no nosso conteúdo. No nosso conteúdo frasal, no nosso conteúdo significativo. Isso acontece na letra A? Acontece. Então percebam que aqui vocês têm uma vírgula e ao lado outra vírgula, deixando então o nosso vocativo separado do restante do conteúdo da oração. Isto aqui está correto dentro da letra A. Dando sequência, vejam, atenienses, quantas coisas vocês precisam para viver. Regência verbal, mais uma vez, como eu havia comentado em sala de aula, sempre comento com os meus alunos. Primeiro procedimento, eu vou marcar o verbo e do verbo eu extraio regência. Quem conhece sabe, quadradinho de 2, como é que eu extraio a regência do precisam? Exatamente, eu começo com aquele. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Galera, se o verbo pede preposição, o que eu oriento? Vocês vão colocar a preposição em cima do verbo. Maravilha? Só que é o seguinte, aqui vocês têm o pronome relativo. Qual é a regra? Se o verbo pede preposição e se na oração nós temos o pronome relativo, obrigatoriamente a preposição precisa aparecer antes do pronome relativo, o que é um defeito da letra A e que nos faz excluir a alternativa. Só que é o seguinte, estamos falando de concurso, não estamos falando de um vestibular, não estamos falando de uma prova simples. O conteúdo de exclusão numa prova de concurso precisa ser também estratégico, bem como a realização da prova. Seguinte, como é que eu excluo a minha alternativa? Eu posso colocar um xizinho aqui na letra A? Negativo, estamos falando de um conteúdo estratégico. Se a A não nos serve, eu faço o seguinte, eu excluo por todo, tá? Eu não faço um xizinho aqui porque, dependendo do tempo que nós teremos de prova, nós não saberemos se a A é uma alternativa excluída ou se é uma alternativa a que eu vá voltar, certo? Então, coloco uma exclusão por completo, letra B agora. Nós temos o seguinte, vejam, atenienses, quantas coisas para tudo. Letra B tem o vocativo, o chamamento, separado por vírgulas? Não. Qual é o procedimento estratégico de um concurso, galera? Exato. Não vou perder tempo lendo o restante do conteúdo. Claro que aqui é um simulado, é a correção de um simulado, é algo mais rápido, mais veloz, como eu costumo falar em sala de aula. Vamos lá, galera, velocidade e qualidade. Letra B eu excluo por completo porque o nosso vocativo não está separado por vírgulas e vocês têm aqui, ó, de novo, o verbo precisar sem a regência verbal concluída, sem aqui a preposição do verbo, preposição pertence ao verbo, dentro do nosso conteúdo. Faço xizinho na B, negativo, eu excluo por completo. Letra C, vejam, atenienses, de quantas coisas vocês precisam para viver. Letra C soa correta? Parece correta? Verifiquemos. Aqui nós temos o vocativo separado pelas duas vírgulas, como bem procede no nosso conteúdo teórico. Está certo? Vocês têm o verbo... Opa, verifiquei um pedacinho a mais aí, ó. Vocês têm o verbo precisar aqui. De novo, regência verbal dele. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Eu aposto que vocês se esqueceram de colocar a preposição aqui. Ah, para tudo. Aí não dá. Galera, se o verbo pede preposição, ela aparece onde? Antes do pronome relativo, numa oração em que tenha pronome relativo fechado. É essa mesma teoria, tá? Então, isto aqui é o conteúdo completo da nossa questão. Letra C é a correta. Letra D.
Vejam, atenienses, percebam, eu já não tenho aqui o nosso vocativo separado por vírgulas e também não tenho a regência verbal concluída. Aqui eu tenho o vocativo separado por vírgulas, sim. Eu tenho a preposição que pertence ao verbo precisar, mas eu tenho aqui vírgulas a mais. O que eu tenho por conteúdo significativo separado por vírgula? Nada. Então essa vírgula, sintaticamente falando, não tem necessidade de aparecer. Qual é o nome da vírgula? Não é vírgula. E aí? É vírgula, não é vírgula. O nome da vírgula é pausa sintática. Será que tem algum pedaço aqui para eu escrever? Negativo, né? Por gentileza, conteúdo, ó, pausa sintática. O que a tia Cidinha falava? Pô, a vírgula é pra gente respirar. Mentira! A vírgula tem procedimento, tem padrão. O nome dela é pausa sintática, pausa estratégica. Então, não vou colocar uma vírgula à toa. Não vou dar uma respirada maior na letra E. Fechado?